toda essa dinâmica que a gente traz aqui nessa discussão da mitologia nórdica, do Ragnarok, ficou para mim essa parte de tentar aterrissar esse voo e pensar na lógica do evangelho no meio de tudo isso, cara. E é engraçado quando a gente para pensar nisso, né? A gente estava pensando e conversando bastante aí com o Gus aqui antes de vir para cá. E a gente pensa assim, cara, o que isso tem a ver? Né? O que Jesus tem a ver com isso? O que é essa loucura toda, né, que a gente está pensando na mitologia nórdica ou nos mitos em geral? Porque quando a gente olha para o mito, dentro de um contexto bem amplo ou bem vago, a gente está pensando que os mitos foram criados e quando o homem se apropria desses mitos, o homem acaba usando esses mitos como esferas de poder. Então isso é uma coisa básica, isso é uma coisa natural, porque isso faz parte do homem. O homem gosta de poder, o homem luta pelo poder o tempo inteiro, então faz sentido o homem se apropriar do mito, faz sentido o homem se apropriar das histórias, faz sentido o homem se apropriar muitas vezes do evangelho e usar aquilo dentro da sua esfera de poder, da sua esfera lógica. E você fica pensando, cara, quando Jesus olha para essas coisas, eu fico pensando assim, é uma lógica totalmente inversa. Porque o cristianismo ele é uma lógica inversa, ele faz totalmente o contrário. Se a gente for parar para olhar, os judeus, por exemplo, eles esperavam que viesse um cara libertador, um Messias libertador, que fosse vir, que fosse, formar um exército, lutar contra o Império Romano, que fosse destruir aqueles caras e falar assim, vamos tomar aquilo que é nosso por direito. Direito de quem? Da parte de quem? Por quê? Por quem? E esse cara não vem, não aparece, o que aparece é Jesus. E é legal pensar que lá em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 ao 11, ele traz essa lógica contrária do cristianismo. Ele vai falar que desde a pré-existência do mundo, já existia um Deus que sabia que em algum momento o homem ia fazer tudo errado. E mesmo assim, fica pensando o seguinte, cara, você é Deus. E aí você vai fazer uma criação do jeito que você quiser, da forma que você quiser. E aí em algum momento, como você é onisciente, você percebe que essa criação vai dar errado. Assim, esses caras aí que eu estou criando, os caras vão me trair, Os caras vão me abandonar, os caras vão zoar com tudo aquilo que eu fiz. Você, como Deus, faria o quê? Nem começa a criação. Ainda bem que Deus não é como a gente, mas eu olhava e falava assim, nem começo, ou se eu fosse um Deus sádico, eu criaria só para matar depois. Tipo um Darth Vader. Pum, morreu, que pena, acabou. Você ia pensar em alguma outra coisa para satisfazer a sua vontade como Deus. Mas Deus olha para aquilo, primeiro, ele cria porque ele quer se relacionar com o homem. Então, se você parar para analisar a Bíblia, cara, a Bíblia ela passa o tempo inteiro numa história que é Deus querendo se relacionar com o homem. Aí o homem vai estragar tudo. Aí Deus vai de novo e pensa numa outra forma de restabelecer esse diálogo com a sua criação. Aí o homem vai estragar tudo de novo. E aí Deus vai e cria outro meio e ele vai passando, você passa lendo a Bíblia o tempo inteiro, é Deus buscando se relacionar com o homem, e o homem nem aí para Deus, até que chega num momento que Deus fala, cara, eu vou ter que resolver isso de uma outra forma, porque senão não vai ter jeito. E aí lá em Filipenses fala que Jesus, o Filho de Deus, sendo Deus, não quis ser igual a Deus, e ele abandonou aquela forma que ele tinha de Deus, e ele resolveu encarnar num homem. Enquanto todos os mitos, enquanto todas as mitologias apontam para deuses guerreiros, deuses poderosos que não engolem nada, que não aceitam nada, a gente está olhando para o cristianismo e está falando de um cara que é Deus e ele resolve inverter a lógica e vem se humilhando
na forma de homem, na forma de servo, e ele passa a viver aqui na terra. Cara, isso já não faz parte de um conceito normal. Porque você sendo Deus, você se limita num corpo que você teria todo o poder à sua disposição e você se limita para você ser igual a nós que estamos aqui hoje. E aí esse Jesus aqui na terra, ele continua com toda a sua lógica inversa no processo. Porque ele não vai simplesmente conversar só com os judeus. Jesus ele vai se relacionar com qualquer pessoa. Jesus se relaciona com o judeu, mas ele vai se relacionar com a galera de Samaria. Que era tipo assim, o judeu era de um lado, o cara olhava e falava assim, velho, Samaria é do outro. E tipo assim, se pudesse, vamos orar para Deus mandar uma saraivada de fogo e queimar aquela Samaria. E aquela galera de lá não presta, não vale nada. Tipo assim, esquece Samaria. E pô, Jesus vai lá e ele vai na Samaria. Pô, não basta, né, ir na Samaria. Jesus conversa com uma mulher, cara. Você está falando de uma sociedade bem machista, em que o homem não poderia conversar com uma mulher se ela estivesse sozinha, à luz do dia. Jesus chega e rompe com essa barreira e vai conversar com uma mulher. Mas Jesus também conversa com uma prostituta. Jesus conversa com um leproso. Jesus conversa com um centurião romano, Jesus conversa com um zelote. O zelote é o trairão, né, o judeu que trabalha para o Império Romano. O judeu queria matar o zelote. Jesus não só, o publicano, né, que está ali, o zelote é o cara que queria lutar contra o Império Romano, é o judeu que queria lutar contra o Império Romano. Jesus chama um zelote, Jesus chama um publicano e bota os dois para trabalhar na mesma equipe que ele. Jesus conversa com um pescador, Jesus conversa com um cara da nata da sociedade. Cara, Jesus está com todo mundo. E isso ensina uma coisa que o Fábio cantou aqui na música dele. Cara, Jesus se relaciona com pessoas. Jesus se relaciona com pessoas. Presta atenção, cara. Jesus se relaciona com pessoas. Jesus não está preocupado se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, se é da direita, se é da esquerda. Jesus não está preocupado se é hétero, se é homo, se é trans. Jesus não está preocupado se tem credencial, se não tem credencial. Jesus não está preocupado com o status social. Jesus está preocupado com pessoas. Essa é a relação dele. Jesus não classifica as pessoas como nós classificamos. Jesus não olha para as pessoas com um olhar, às vezes, de nojo que nós olhamos. Jesus não classifica as pessoas pela forma como se vestem, como falam, por onde andam, como a gente faz toda hora, cara. Porque a gente faz isso. Jesus olha para as pessoas com um olhar diferenciado, que é um olhar carregado de amor. E essa é a lógica inversa do cristianismo, cara. E é isso que torna isso tudo brilhante. É isso que torna Jesus fascinante. Porque ao invés de sair por aí, cara, pregando qualquer outra coisa contra os outros, contra quem quer que seja, Jesus ama. E no texto de Filipenses fala que ele ama até o fim. Ele não para no meio do caminho. Tipo assim, você vai morrer na cruz. Jesus fala, pô, na cruz não. Aí é demais, aí bagunçou o negócio. Tipo assim, ó, pai, eu topo ir lá pra terra, eu topo vir com aqueles caras, eu até ando com eles, eu me limito, né, na condição humana, mas cruz não. Sabe por quê, cara? Porque a cruz é a morte mais infeliz que existia. Era a morte mais desonrada, a morte mais humilhante. Os piores bandidos morriam na cruz. Era a coisa mais degradante que existia, era você morrer numa cruz. E aí Jesus olha para mim, olha para você, ele olha para essa humanidade inteira e ele escolheu, falou, beleza, eu vou até o fim. Eu vou cumprir o que eu tenho que cumprir até o fim. Eu vou morrer naquela cruz, beleza.
Eu vou ser humilhado, eu vou ser xingado. Tipo assim, vai doer pra caramba esse negócio. E aí eu penso na conversa dele com Deus, e Deus olhando para aquela situação, porque a gente sempre olha para Jesus. Agora tenta enxergar um pouco o ponto de vista de Deus nesse negócio. Cara, é o filho dele. Quem tem filho entende um pouco melhor isso que eu estou dizendo. Eu tenho 2 filhas. E eu jamais deixaria uma filha minha sofrer por causa de alguém, quanto mais morrer por causa de alguém. Cara, se alguém encostar a mão na minha filha ou nas minhas filhas, velho, é uma vez só. Pega aquele machado ali, mano, eu vou atrás do cara, da mulher, de quem quer que seja. Porque na minha filha, não, cara. Quanto mais entregá-la para morrer. E aí você pode pensar, pô, mas essa humanidade nem ama esse cara para ele morrer por ela. E essa é a lógica do cristianismo. Que graça teria morrer por quem você ama? Cara, eu morreria pelas minhas filhas tranquilamente, sem pensar 2 vezes. Assim, cara, me leva, mas deixa minha filha aqui. E aí a lógica do cristianismo é a lógica inversa. É uma lógica totalmente contrária. É um pai olhando para o filho e fala, vai. Cara, talvez você fique pensando a dor de Deus como pai, olhar para tudo aquilo, sabendo que ele, como pai, poderia intervir naquilo, poderia acabar com aquilo, poderia acabar com todo mundo que estava ali, e ele escolheu deixar o filho dele morrer. E aí você olha, pô, Cristo morreu, cara. Que Deus da mitologia morre por uma humanidade que o rejeita? Cara, quem faria uma loucura dessa? O Evangelho é loucura. Cristo é loucura. E é por isso que ele é fascinante, cara. É por isso que ele inspira. E ainda que você acredite que isso tudo é um mito cristão, se você lê, eu te desafio, leia o mito cristão. E você vai ver, cara, que as coisas não batem, as coisas não fecham. Porque Cristo não é para fechar. Cristo é para caminhar com Ele. Cristo é para seguir com Ele. Cristo é para viver todos os dias um pouco mais com Ele, se fascinando a cada dia e entendendo que não é lógico ser cristão. E aí no texto de Filipenses fala que Cristo morreu, mas Ele ressuscita. E Ele ressuscita por um motivo muito simples. Para vencer a morte, simples pra caramba, né? Tipo, eu vou vencer a morte, só isso. Por quê? Porque eu quero que cada um de vocês, cada um de nós, caminhem comigo rumo a algo que, cara, vai além daqui. Que começa aqui, que começa lá, que, sei lá. Quando Jesus é interrogado por Pilatos, Jesus fala para Pilatos, o meu mundo não é daqui. Tipo, os caras estão falando, deixa falar, tô nem aí. O que eu tenho para oferecer não é daqui. O que eu estou oferecendo para vocês não é daqui. Cara, esse é o Jesus que a gente apresenta, esse é o Jesus que a gente crê. Que ele pode ser um mito para você, mas quando você entendê-lo como um mito real, se é que dá para falar mito real, mas quando você entendê-lo, que ele deixa de ser um mito e se torna real, pessoal, e você começa a entender um pouquinho mais e caminhar com ele, cara, o seu dia a dia, ele é transformado de uma forma absurda. E é absurda mesmo, porque você aprende a caminhar de uma forma diferente. E ninguém está falando aqui de sobrenatural. Tá? Ninguém está falando, ninguém está mistificando a fé, como muitos outros fazem. A gente está apresentando um Cristo que é pessoal. É um Cristo que construiu algo e que constrói algo com você. Ao contrário da mitologia nórdica, por exemplo, em que o homem é um mero espectador do que acontece.
Ao contrário da mitologia grega, em que o homem é um peão na mão dos deuses. Esse Jesus não te olha como um peão no meio de um jogo. Esse Jesus te olha com um olhar de amor, um amor que você não compreende. E é isso que torna o cristianismo fantástico. É Jesus olhar para você, não da forma que você é, mas é olhar para você e enxergar em você o que você poderia ser se fosse tocado e alcançado pelo amor dele. O que a gente mais deseja, mesmo não sabendo bem do que se trata, tudo que é sorriso de felicidade, a gente